Tá gravando? Achou que tá agora. Perfeito. Bom, vamos começar então. São dia 24 de novembro, 14 horas, e aí o aluno do programa de pós-graduação em sistemas mecatrônicos, Jean Feitosa Figueiredo, vai apresentar então a sua dissertação de mestrado, cujo título é Full Duplex Ku-band Phased Array Antenna using Compact Rottmann Lens, Beamforming for Satellite Communications and Radar Front-End. Jean, você tem mais ou menos uma meia hora para apresentar teu trabalho e vamos lá, depois eu apresento a banca e tudo isso. Obrigado, Jean, pode começar. Boa tarde, senhores. Eu agradeço à banca por ter aceitado o convite. Agradeço também ao meu orientador, Sebastião. Vou pegar aqui o laser. Bom, o título da apresentação, como o Sebastião falou, é Full Duplex Ku-band Phased Array Antenna Used in Compact Rottmann Lens Beamformer for Satellite Communications and Radar Front-End. Bom, essa estrutura ela vai ser apresentada conforme está mostrado aqui. Vou falar do contexto, depois dos objetivos. Vou apresentar cada um dos elementos do produto do meu mestrado, que está mostrado aqui na foto. Vou falar dos próximos passos, dar uma sugestão para próximos passos. E, por fim, vou dar as minhas considerações. Vou fazer a minha conclusão. Bom, agora eu vou dar o contexto do trabalho que será apresentado agora. Esse vídeo, ele mostra o problema que foi resolvido. O problema era ter feixes, diretivos, capazes de alterar a direção de apontamento de maneira completamente eletrônica. Esse trabalho é resultado de um convênio entre a UNB e uma empresa que pediu para não ser identificada. Ela pediu para que os resultados fossem descaracterizados, para não mostrar a linha de atuação dela. Na primeira fase, foi feita uma análise de viabilidade de um rastreador. Eles pediram um produto que durasse 20 anos. Então, assim, foram conversas muito construtivas para mim, com os professores da UNB e com os executivos da empresa. Eu estou nesse projeto desde o brainstorming. Então, assim, finalizando essa primeira fase, na segunda fase foi criado um time de RF que tinha duas frentes. Uma ativa e outra passiva. A ativa ficou lá com PA, LNA, mixer, up, down converter. E uma outra frente passiva, que ficou responsável por fazer o beamforming e o arranjo de antenas. Eu fiquei na liderança dessa frente passiva, co-orientei 2 alunos de graduação, depois um dos alunos saiu e entrou outro colega. Aqui, de novo, o vídeo mostrando. Vou falar agora dos objetivos. Então, o objetivo era ter um front-end RF operacional que funcionasse de 11.7 GHz até 14.5 GHz, que apresentasse polarizações, as duas polarizações circulares, à direita e à esquerda. Era também projetar 2 stacks de lentes de Rottmann e, por fim, medir os parâmetros de espalhamento e de radiação desse sistema. Bom, vou falar agora das transições capacitivas que estavam presentes em toda a estrutura, todo o sistema. Temos aqui um stack que precisava ser fabricado. Por exemplo, existiam limitações em cima da tecnologia SBU, por exemplo, esse via aqui, por exemplo, esse caminho aqui, mostrado na figura, ele é impossível de ser fabricado na tecnologia SBU sem a transição capacitiva. Então, por exemplo, se fosse um via direto, esses caminhos eram impossíveis de ser fabricados. De um lado, somente de um lado não tem problema, ou então somente do outro não tem problema, essa combinação de vias. Mas essa combinação nos dois lados ela é impossível. Então, nós contornamos esse problema implementando esses elementos em vermelhos, que são as transições capacitivas. Essa transição ela consiste de um metal circular. Depois, nós utilizamos a cola, que no caso é o pré-preg,
como de elétrico para o capacitor, e depois nós adicionamos outro metal, e então construímos, né, o capacitor que permite que a energia flua. Podemos ver aqui em verde as lentes, 4 lentes stripline. Aqui também dá para ver claramente que, independente da altura que estiver a lente, o caminho elétrico percorrido total, ele será o mesmo. A diferença vai ser somente, por exemplo, aqui a quantidade de camadas que vai ser atravessada será a mesma. A diferença na fase vai ser exclusiva devido ao corpo das lentes. Aqui a foto indicando a placa que está sendo referenciada. Bom, então aqui as vias em azul, elas servem para criar uma transição coaxial e também para manter os planos de terra equipotenciais. Aqui temos uma figura de um corte que foi feito no circuito fabricado. Podemos ver aqui, por exemplo, em branco aqui o dielétrico, essa coisa mais amarela, o pré-preg, o via. Aqui, ó, nesse lugar aqui dá para ver claramente o desalinhamento. Aqui, deixa eu ver, aqui também dá para ver o desalinhamento. Bom, esse desalinhamento, ele ficou dentro da tolerância da norma IPC 2552, que nos dá as tolerâncias para a fabricação industrial de circuitos de micro-ondas, né? Aqui à direita, nós podemos ver que a estrutura está assim robusta, por exemplo, está melhor do que menos 15 dB, o coeficiente de reflexão, para o desalinhamento de até 0,2 milímetros. Temos aqui o modelo no software Altium, embaixo o circuito fabricado, a imagem aqui está espelhada. Aqui, por exemplo, um sinal que seja injetado aqui, ele vai sair nessa porta, um sinal injetado aqui vai sair nessa porta, um sinal injetado aqui vai sair nessa, e por fim, um sinal injetado aqui vai sair nessa porta. Então, nós fabricamos essa estrutura para poder caracterizar exclusivamente os efeitos da transição capacitiva e poder verificar o impacto dessa transição no circuito como um todo, né? Essa figura também aqui dá para ver, olha só, essas vias aqui são para manter isolado essas transições do restante do circuito. Aqui acima tem as lentes de Rotman. Bom, a perda de inserção média nós caracterizamos e ficou em torno de 1,9 dB na faixa de interesse. Os erros de fase ficaram, em média, em 3,8 graus. Chegou aqui até 8,7, entretanto, ficou fora da faixa de interesse. Então, assim, para a nossa aplicação, esses erros ficaram bem satisfatórios. Bom, agora eu vou falar da parte radiante aqui, como indicado aqui na figura. Temos aqui, então, uma célula elementar do arranjo, que está na tecnologia Microstrip. Microstrip é uma tecnologia barata, de baixo perfil, interessante para fazer beamforming. Podemos ver aqui em amarelo o acoplador híbrido de 90 graus, que ele gera, nas portas de saída dele, ele gera uma defasagem elétrica de 90 graus, que é um requisito para se ter uma polarização circular. Podemos ver aqui também os que eu chamei de feeder, que estão defasados geometricamente de 90 graus também, que é outro requisito, a defasagem elétrica e a defasagem geométrica de 90 graus, um requisito para se ter a polarização circular. Aqui em azul, nós utilizamos essas transições capacitivas para poder limitar flutuações de correntes, né, e equipotencializar os planos de terra aqui. Podemos ver aqui as vias da parede aqui de isolação, isso para poder evitar da antena acoplar com a antena vizinha. Temos aqui em verde o parasita. Bom, o parasita, ele adiciona uma ressonância a mais. Com isso, nós conseguimos alargar a banda. E ele foi posicionado em cima de um dielétrico. Isso foi feito para poder também evitar processo manual. Temos aqui uma vista em corte da estrutura. Podemos ver aqui o stack aqui, que ele está simétrico, para poder evitar empenamento, né, da placa. Essa estrutura contém 8 camadas.
Aqui em azul, o dielétrico Rogers 4730 G3. E azul, desculpa, em amarelo, o Bondply 2929, também da Rogers. Aqui à esquerda, podemos ver o acoplador híbrido 90 graus, com um laço a mais, para poder adicionar uma ressonância a mais. As vias de acesso aqui à porta, né, do acoplador, elas foram removidas, as trilhas de acesso foram removidas e foram colocadas vias, isso para poder reduzir a área. Podemos ver aqui também que foi dobrado, essas trilhas foram dobradas também para reduzir a área. Isso porque o acoplador, cada elemento, ele usa um acoplador. E esses acopladores, então, logo do lado tem outro acoplador. Então, para limitar o acoplamento com os acopladores das antenas vizinhas, nós tivemos que reduzir ao máximo a dimensão desse acoplador, banda larga. Ele foi, assim, o projeto dele foi primeiro iniciado no software ADS. Lá nós eu utilizei o modelo de linha de transmissão ideal, onde os parâmetros de entrada lá eram frequência, comprimento elétrico e impedância. Otimizamos. Finalizado, nós passamos para um modelo já com aproximações analíticas de linhas de transmissão. Naquele modelo, os parâmetros de entrada eram as dimensões do acoplador, largura, comprimento, a espessura do dielétrico, as propriedades elétricas do dielétrico. E, por fim, passamos para o modelo Full Wave, que onde fizemos as simulações eletromagnéticas e gerou os resultados mostrados. Aqui, este gráfico ele mostra a divisão dos sinais entre as portas 2 e 3. Podemos ver que está bem dividido. Aqui, à direita, esse gráfico mostra essa defasagem entre as portas de saída. Podemos ver que em toda a faixa ficou próximo de 90, né? Isso porque nós adicionamos essa frequência a mais para poder aumentar a largura de banda. Podemos ver aqui à esquerda, em azul, o coeficiente de reflexão e em preto o acoplamento entre as portas. Aqui, por exemplo, a curva do coeficiente de reflexão ficou melhor do que menos 17 dB em toda a faixa e do acoplador melhor do que menos 15 dB. Temos aqui a antena fabricada. À direita, mudou um pouquinho a geometria. Eu decrementei 10 micrômetros aqui nessa espessura e incrementei 30 micrômetros nesse diâmetro aqui. Assim, realmente não apresentou alterações significativas, demonstrando que, de fato, a geometria ficou robusta. Aqui em azul, nós temos o coeficiente de reflexão da antena, o preto pontilhado, o valor simulado, e em vermelho, o acoplamento com a antena adjacente, como indicado aqui na figura. Então, assim, mesmo com as incertezas devido ao processo, por exemplo, tinha transições capacitivas, essa antena tem 8 camadas, o coeficiente de reflexão ficou melhor do que menos 10 dB, de 11.3 até 14.5 GHz. Assim, nessa tecnologia de circuito impresso, é um desafio, né, alcançar essa largura de banda. Temos aqui a relação axial medida, que vai descrever, né, quão circular é a polarização da onda gerada. Nessa métrica ficou evidente os erros no processo de fabricação, também ficou um pouco perturbado pelo setup de medição, que eu vou falar mais adiante, mas como assim, podemos ver aqui, por exemplo, na faixa, aqui em azul, né, o medido, e em preto o simulado, na faixa baixa, esse desviou um pouco mais, na faixa alta ficou mais parecido. Isso era de certa forma esperado, porque os acoplamentos eles funcionam melhor nas bandas altas. Aqui tem um modelo projetado de uma antena com duas polarizações lineares, que funcionou de 11.7 até 12.2, e depois de 13.8 até 14.8 na banda alta. Podemos ver aqui o coeficiente de reflexão, podemos ver que ele ficou bem centrado nas faixas de interesse. Podemos ver também a estabilidade do casamento de impedância,
Essa antena não chegou a ser fabricada por essa questão de apresentar polarizações lineares, e a empresa pediu que apresentasse a polarização circular já no elemento irradiante. Vou falar agora desses dois formadores de feixes. Bom, acoplamentos incontroláveis podem reinjetar, né, parte do sinal de saída na entrada de um componente ativo, né? Isso pode, assim, gerar auto-oscilações que são indesejadas. Então, eu optei por controlar exclusivamente a fase de maneira passiva. Dessa forma, nós ficamos imunes a esse problema. A parte de chaveamento ficou com a parte com o pessoal que estava fazendo, com a frente ativa, com o pessoal que estava trabalhando lá com LNA, PA, mixer, e eu fiquei exclusivamente com esses elementos passivos. Uma maneira de fazer essas defasagens é utilizando a matriz Blass, só que ela utiliza circuladores, né, que são coisas grandes, tem muitas perdas de inserção no circulador e tipicamente funciona até poucos gigahertz. Ela tem também resistores que inserem ruído, né, e prejudicam bastante ali a cadeia de recepção. A matriz de Butler, ela tem um comportamento assim, intrinsecamente banda estreita, então também não era uma solução muito boa. Então está aqui a solução que nós utilizamos para fazer essa defasagem. Aqui a saída da lente de Rothman, ela é uma transformada de Fourier discreta da entrada. Podemos ver aqui no centro que ela é mais larga, e à medida que a gente vai subindo, ela vai afinando, né, como é também as lentes ópticas. É uma lente trifocal. É uma solução barata, feita em stripline, que faz o true time delay, então a onda realmente ela percorre o caminho real. Mudando aqui a porta de excitação, a gente muda as defasagens relativas aqui na saída, e por consequência nós conseguimos mudar a direção de apontamento. Aqui podemos ver uma estrutura clássica de conexão entre stacks de lente de Rothman, aqui utilizando cabos coaxiais. Aqui à esquerda podemos ver o stack que faz a varredura azimutal. Aqui na frente o stack que faz a varredura, que faz a elevação. Podemos ver aqui o arranjo de antenas. Então, assim, é uma estrutura volumosa, né, um conjunto muito grande. Aqui nós temos uma lente Rothman 3D, que faz uma transformada de Fourier bidimensional de uma vez só. Entretanto, ela ocupa cerca de 1 metro cúbico. Aqui temos um stack de lentes feito em microstrip. O espaçamento aqui entre as placas ficou de 10 milímetros. Nós, nesse projeto, nós utilizamos um espaçamento de 1 milímetro em 14 GHz. Então, assim, normalizando pelo comprimento de onda, nós chegamos numa estrutura 28 vezes mais compacta. Aqui é a arquitetura proposta. Esse primeiro stack aqui faz a elevação. Depois ele alimenta o segundo stack que vai fazer a varredura azimutal. Aqui dá para ver também que a saída desse primeiro stack vai alimentar um segundo stack, como podemos ver aqui, ó, uma única lente, ela alimenta todas as camadas do stack subsequente, e fica evidente que o incremento no caminho elétrico é compensado na saída, né, resultando somente a defasagem relativa ao corpo das lentes. Temos aqui a estrutura clássica mencionada. Bom, a inovação, então, está exatamente nessa montagem, que foi pensada para ser fabricada em uma única placa. Aqui temos a lente, o stack da lente Rothman. Esse stack aqui tem 4 lentes. Podemos ver aqui que tem 4 conectores. Cada uma dessas colunas vai alimentar uma lente. Podemos ver que vias a 45 graus. Essas vias servem para eliminar ondas de superfície que possam surgir. Aqui embaixo temos as transições capacitivas. Podemos ver que também esses vias horizontais também, nesse caso aqui, para eliminar o acoplamento com a lente e vice-versa. Aqui um zoom nessa placa aqui, colocando ela em evidência. Temos aqui uma vista superior, aqui temos 3 colunas, ou seja, temos então 3 lentes.
Subindo aqui os conectores, a gente faz a varredura em teta, e mudando na horizontal, nós fazemos a varredura em φ. Podemos ver aqui o lugar para as dump ports. Não foi preciso colocar cargas, mas foi em aberto a possibilidade de colocar cargas, né, e melhorar ainda mais o coeficiente o diagrama de radiação. Então, assim, foram caracterizadas todas as fases e amplitudes dos parâmetros S da estrutura. Os resultados mostraram-se consistentes com a previsão, como podemos ver aqui em azul, o medido e em pontilhado simulado. Aqui, a imagem anterior estava em 11,95, aqui está em 14,25. Então, evidenciando esse comportamento banda larga. A lente 3x4 também bateu com a previsão. De novo, só que agora para a lente 3x4, evidenciando o comportamento banda larga. Bom, nós utilizamos conectores SMP para poder conectar as placas. Aqui tem um resultado de uma simulação. O coeficiente de reflexão ficou melhor do que menos 16 dB. Foi utilizado aqui. Bom, então, vou falar do sistema completo agora, senhores. Então, essas transições, elas estão aqui, nesse lugar aqui, indicado no laser. Nós utilizamos esses bullets, né, para podermos caracterizar cada placa separadamente. Mas a ideia é que no futuro seja feito, né, tudo em uma única placa. Nós utilizamos 72 conectores, 28 bullets. Essa estrutura aqui, ela foi usinada em nylon para poder dar robustez mecânica. Podemos ver aqui os parafusos. Nós utilizamos parafusos de nylon porque é mais transparente, né, do ponto de vista eletromagnético. Bom, aqui nós temos os diagramas de radiação simulado. Nós pegamos as fases e amplitudes geradas nas simulações eletromagnéticas das lentes e colocamos como excitação no modelo eletromagnético da antena. Então, nós obtivemos esses gráficos aqui mostrados. Nós tínhamos no nosso laboratório um servidor com 200 GB de RAM, mas mesmo assim não foi suficiente para colocar a estrutura completa. Podemos ver aqui em dB. Temos aqui o setup de medição. O colega Vitor, ele trabalhou no código que rodou aqui no computador. Eu trabalhei no firmware que controlava os rotores. Do outro lado, temos a antena de referência que transmite o sinal e é capturado aqui na antena. Nós utilizamos G-Code. Temos aqui imagens do setup de medição. Aqui a estrutura acoplada ao braço. Esse braço ele faz esse movimento aqui azimutal, faz um movimento de elevação e gira também em torno do próprio eixo, né, para a gente poder caracterizar o axial ratio. Aqui do outro lado, uma estrutura que que era utilizada para comunicação satelital, ainda mas foi adaptada para poder medir campo. Bom, senhores, temos aqui o sistema fazendo a estrutura de medição, fazendo a varredura azimutal. Realmente, o gráfico ele era plotado em tempo real mesmo, né, na medição. Podemos ver aqui em pontilhada o simulado, né, o padrão de radiação simulado. Podemos ver aqui na cor sólida o valor medido. Nós utilizamos uma barra para fazer contrapeso. Ela acabou funcionando assim como uma fonte secundária, mas mesmo assim, como podemos ver, nós obtivemos, né, resultados coerentes com a simulação. Aqui agora apontando para cima, aqui à direita indicando qual bin que tá sendo alimentado, em 11,95. Aqui apontando para cima e à direita em 11,95. Bom, agora em 14,25. Então, de novo, né, aqui agora nós estamos atestando a largura de banda de todo o sistema, né, da lente, das antenas. Aqui apontando à esquerda e para cima. Aqui o bin 8, que vai corresponder ao bin central nos dois planos, a 14,25 GHz. Aqui o apontamento à direita e para baixo, aliás, desculpa, à esquerda e para baixo, a 14,25 GHz.
Bom, nessa imagem aqui eu tenho sobreposto todas as medições em 13.1 GHz. De novo aqui podemos ver o efeito do contrapeso, gerando aqui em cima do diagrama. Bom, agora eu vou fazer uma sugestão, vou mostrar, desde o princípio nós já tínhamos o objetivo de mudar, né, de fazer essa migração, então tá desde o início do projeto essa ideia de migrar. Nós iniciamos no circuito impresso exatamente pelo preço, né, porque a gente consegue de maneira barata já ter um protótipo e validar a arquitetura, mas a ideia é que depois seja migrada para a tecnologia LTCC. Ela vai nos dar, por exemplo, flexibilidade, aquela questão que eu falei no começo das vias, de combinações de vias não serem possíveis, né, elas deixam de ser um problema aqui. Aqueles acoplamentos capacitivos mencionados também não são mais necessários. O LTCC ele tem constante dielétrica mais alta e tem espessura mais fina, então isso vai compactar ainda mais a nossa estrutura. Atualmente a DuPont ela está produzindo aí cerca de 100 camadas em uma única placa, então fica interessante para esse projeto, para esse produto, aliás. Agora eu vou dar as minhas conclusões. Bom, então nós temos um produto operacional que apresenta dois canais, um à direita e um à esquerda, né, dois canais ortogonais. Temos uma solução barata, capaz de fazer varredura nos dois planos. Temos uma antena banda larga. Na fase inicial, nós fizemos um levantamento da oferta de largura de banda no mundo, né? E nós percebemos que essa faixa realmente ela é a mais ofertada. Então, nós temos aqui uma solução banda larga para essa faixa, que é aqui em banda KU. Temos uma solução aerodinâmica, que pode ser facilmente, né, acoplada à fuselagem de aeronaves, de carro, míssil, foguete. E temos também um paper submetido a uma I3E Transaction. Então, senhores, é isso. Eu agradeço a atenção dos senhores. Passo a palavra aí para quem está comandando. Ok, Jean, obrigado. Bom, então, vou apresentar rapidinho a banca. Então, temos o professor Olímpio Coutinho, que é professor, membro do quadro do Instituto da Tecnologia da Aeronáutica, o ITA, lá em São José, responsável da pós-graduação em Guerra Eletrônica. E temos o Daniel Munoz, professor da UNB e responsável do programa de pós-graduação em sistemas mecatrônicos. Olímpio, você quer começar?